Boa noite a todos e a paz do Senhor. Eu quero aqui nesta oportunidade, em mais um vídeo, apresentar uma curiosidade no livro aos Hebreus, do capítulo 1. A expressão escrita aqui diz o seguinte: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Versículo 2. E nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Aqui na versão grega, Novo Testamento interlinear grego, diz assim: em muitas partes e de muitas maneiras no passado, Deus, tendo falado aos pais por os profetas, em o último dos dias, este falou a nós por o Filho, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os séculos ou os mundos, A palavra usada aqui é aionas, A qual fez os séculos ou os mundos. Pois bem, vejamos, queremos fazer uma análise aqui do texto em Hebreus, porém eu não quero ficar preso à ideia da constituição desta carta, mas pegar o que realmente é tratado aqui na escrita do autor em relação à fala de Deus, Bem, sabemos que é o anseio de todo homem criado por Deus de não só querer ver o Criador, mas também de ouvi-lo. E pelo fato do desejo deste homem querer ouvir a Deus, o texto aqui na carta aos Hebreus, ele expressa a ideia de que Deus havia falado no passado de várias maneiras, De várias maneiras. Ou seja, Deus tinha falado em várias ocasiões, ou seja, por muitas vezes, Por muitas vezes ou em muitas partes. Esse termo no original grego, que é em muitas partes, que é polimeros, designa a ideia aqui, uma preposição designativa e genitiva, ou seja, Deus aqui, ele tem algo oriundo dele, E que este algo ele assim distribui. Mas essa distribuição ela ocasiona como algo que vai desfragmenta, Como a ideia do átomo. Em muitas partes, a ideia é como aquilo que acontece com o átomo quando alguém vai tentar, na sua descoberta, desfragmentá-lo. Então, de muitas maneiras, polimeros, Ou de muitas partes, quer dizer, de muitas partes, Primeiro é de muitas partes, o versículo diz que Deus falou de muitas partes, ou falado de várias ocasiões, ou várias vezes, por várias vezes, que é a ideia de polimeros, no grego, A expressão é polimeros kai politropos, palai, que palai é passado, roteos, lalassais, tos, patracim, E tem falado
em muitas partes, de muitas maneiras, no passado, Deus tem falado, né, aos pais, né? Então aqui a ideia de polimeros, a ideia de que aquilo que se divide, né, aquilo de que se desfragmenta e se torna em várias partes. Então o autor aqui aos Hebreus, para indicar que Deus fala e não é um ser extremamente totalmente oculto, em que se isentou-se da sua criação, ao ponto da sua criação nem saber o que é realmente ele ou a sua existência. Mas o autor aqui é bem claro quando ele mostra de que Deus no passado falou. Se ele está dizendo que no passado ele falou, né? E não foi uma única ocasião, mas falou aos pais, né? No plural, ou seja, além de ser em muitas partes, ou de muitas vezes, então foi várias ocasiões que no passado ele falou. Então a expressão apresentada como polimeros, com a partícula do átomo que se divide, esta é a palavra de Deus apresentada pelo autor aos Hebreus aqui, quando diz que em muitas partes ou muitas vezes Deus falou no passado. Então essa indicação aqui é profundíssima quando nós paramos para pensar de que Deus não é um ser isento da sua criação. Ele não está aqui, ele não está lá no mundo da eternidade, em que realmente ali ninguém sabe mais nada dele, né? Mas o desejo de Deus sempre foi ser comunicável às suas criaturas. E por isso, na sua linguagem aqui, que o autor mostra que ele falou de várias partes, várias maneiras, ou seja, várias partes. Primeiro ele fala várias partes e depois de várias maneiras. Polimeros e politropos. São duas expressões usadas aqui no grego, na carta aos Hebreus. Polimeros, várias maneiras, ou muitas partes e muitas maneiras. De muitas maneiras. Muitas partes e muitas maneiras. Ou muitas vezes e muitas maneiras. Polimeros e politropos. Então isso significa o quê? Que Deus, no que diz o autor aqui, apresenta na sua palavra a essência divina, né? Que se divide para falar da forma que todos o compreendam, né? Que todos o compreendam. Naquilo que Deus fala, pelo que entendemos aqui, o que o autor está querendo dizer, uma frase de Deus, na fala de Deus, nesta frase de Deus, ela tem vários significados que pode exprimir a ideia de vários povos, tempos e estações. Então, nesta linguagem de Deus, numa frase dele, ela pode atingir várias épocas nesta frase. Então, quando diz Deus tem falado de muitas partes, é que aquilo que Deus fala hoje, amanhã ou no futuro, poderá ser compreendido por outros povos de uma maneira extraordinária e profundíssima. O que nós entendemos hoje como, na nossa linguagem, acerca do que Deus falou na vida de Moisés, né, e dos profetas, então podemos ver aqui que o que exprime aqui a ideia de Deus ter falado em muitas partes, Deus tem falado no passado por intermédio de símbolos, por intermédio de Mexicã, que era o tabernáculo, a ideia de Deus mandar construir o tabernáculo, ali Deus falava no meio do povo, por intermédio da sua Sheriná e da nuvem que ali se encontrava no meio do povo no deserto. Mas também Deus falava por meio dos profetas, né? E que o texto aos Hebreus, podemos encontrar aqui que quando ele diz que falou de muitas partes e de muitas maneiras aos nossos pais por intermédio dos profetas. E o profeta da antiguidade, ele muitas vezes era
obtinha a revelação divina, não só por intermédio de sonho, de visão, mas a própria palavra, por intervenção divina, vinha ao profeta em forma de uma profecia para manifestar ao povo. Agora tinha um outro significado da maneira em que Deus poderia falar com o profeta, não só por intermédio de sonhos ou de visão, né? Mas diz a cultura rabínica, né, no meio do judaísmo, que Deus poderia ter falado por meio de bascol. O que seria esse bascol? Bascol, entende-se os rabinos, que é assim chamado de sábios, que o bascol é diferente da ideia de profecia. Porque profecia é aquilo que poderia ser falado coletivamente. Então era dado a mensagem ao profeta e ele assim transferia à nação. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Era essa expressão comum no meio usado pelos profetas para falar coletivamente. Mas o bascol se entende, inclusive o Rambam, Maimônides e outros demais rabinos, que o bascol era uma voz que ecoava após ter a profecia ali se cessado. Então era aquela voz que ecoava na mente do profeta como algo particular a ele, não nada mais era para ser coletivo, era algo singular. O bascol era algo que expressava como uma espécie de uma voz que ecoava na mente do profeta, ou como diz até o texto de Isaías 30, né? 30 e versículo 21. Observamos, diz a expressão assim, 30 e 21 de Isaías. Isaías 30, 21 diz: teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Esta palavra atrás do profeta era o termo usado para bascol, né? A fala falada entre o íntimo deste profeta. Alguns entendem em outra cultura, me parece que esse bascol era também entendido na cultura grega como algo que poderia ser proferido através do eco de um profeta ou de uma profetisa. Que segundo a tradição grega, que quando a profetisa falava entre uma rocha, e o eco que trazia a voz de lá era a resposta para a qual alguém precisava. Era a ideia de bascol, mas a ideia de bascol é muito usado na cultura hebraica, entendida pelos rabinos, que é uma espécie de uma voz. Também poderia ser a ideia da ideia do eterno falando ao mente do profeta, ou um ser angelical, a voz de um ser angelical falando com ele, mas de forma que este ser angelical não era visível ao profeta, ele só ouvia a voz. E esta voz era a ideia de bascol. Então, observando aqui o que exprime a ideia de Deus falar, o autor aos Hebreus indica que Deus falou em muitas partes, né? Observamos que naquilo que Deus fala, poderia, como inicialmente falamos, que Deus poderia, numa frase, exprimir algo que servirá não só no tempo do passado, mas no tempo presente e futuro. Ela se estende à fala de Deus como algo que
desfragmentou no passado e vai se estendendo, né? Tendo aquela expansão na sua fala, para alcançar o íntimo de todos. Porém, aquela fala de Deus, ela é compreensiva a todos os seres humanos que assim o crê nele como divindade. Então, observamos aqui que por intermédio de Deus pronunciar, né, a qual Deus pronunciou, o que Deus sentiu, né, o que Deus sentiu e exprimir a sua verdade oral. Essa verdade oral de Deus é falada aos patriarcas. E a verdade de Deus exprimida também, ela poderia ser escrita como lei mosaica, né? Foi escrita por Moisés. E esta verdade também como inspiração na mente e nos corações dos profetas falada ao povo. Então, Deus pronunciou aquilo que ele sentiu, né? E por intermédio daquilo que ele sentiu, ele trouxe na sua fala esta verdade. E esta verdade, ela veio em forma oral, forma escrita, ordenada que fosse colocada pelo patriarca Moisés, né? Na Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, e também escrita não só por Moisés, mas pelos profetas, né? E aquilo que foi exprimido na mente dos profetas também foi escrito e ordenado por Deus para que fosse escrito. Então, foi falado de muitas partes, mas também de muitas maneiras, né? Então, observamos que a outra expressão que é usada para maneiras é politropos. Foi a expressão polimeros e agora a expressão politropos. A ideia de vários. Tropos, a ideia de figura. Tropos, a ideia de figura. Deus pronunciou sua verdade de forma figurativa. Na era do tabernáculo, ele mostra a porta de entrada, que também pode ser chamado de o caminho, o altar de holocausto como o símbolo, alguns consideram como o símbolo da cruz de Cristo, né? E a bacia do lavatório é a ideia da santificação e do batismo. Assim, coluna na entrada como a ideia do ministério ordenado por Cristo, né, na sua missão aqui na terra, ordenado com missão apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. É a ideia das 5 colunas que alguns entendem apresentada no tabernáculo, né? O segundo lugar, o primeiro lugar é o átrio, o segundo lugar, que é o lugar santíssimo, entende-se que esse lugar é chamado de verdade, né? Para alguns era a ideia de verdade, né? E após a cortina do véu, né? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, é chamado ali a ideia da vida, né? Da vida, né? Tem umas expressões muito profundas acerca disso, a ideia da figurativa do tabernáculo. Porém, Deus, quando diz o autor aqui, ele tem falado de muitas partes e muitas maneiras, não só de forma oral, escrita e figurativa, mas Deus aqui, ele apresenta no versículo 2 que Deus nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos, a ideia últimos tempos aqui é escatou, a ideia de escatologia, né? Últimos tempos, a ideia de escato, né? Escato, né? A ideia de escato, né? Aquilo que reflete na ideia do estudo das últimas coisas, escatologia. Então Deus falou nesses últimos dias, nos últimos tempos, né? Falou por intermédio de quem? Do seu filho, Huios, né?
A ideia da expressão usada para filho é huios, né? A quem constitui herdeiro de tudo e o que existe e por meio de quem criou o universo. Agora, interessante é que Deus no passado, muitas vezes, ele falou, né? De várias partes, de muitas maneiras, mas parece que Deus foi mais aceito quando a maneira que ele falava de forma figurativa, ou até mesmo por meio de profecia, ou bascol, como assim, ou a ideia tanto oral como escrita, que é a Torá, parece que foi muito mais aceito do que a ideia desse tempo que é apresentado aqui pelo autor dos Hebreus, que diz que nos últimos tempos, ou seja, na ideia do escatol aqui, que nesses últimos dias que é falado pelo seu filho, parece que não foi muito aceito esta fala de Deus, pela qual ele transmite por intermédio ou por meio do seu filho. Porque quando há a ideia de apresentar a Deus um filho, aí é que o negócio pega. Porque dizer que Deus, o Criador de todas as coisas, tem um filho que é a imagem expressa da sua pessoa, para muitos isso é um pouco contraditório, ou até mesmo é difícil de compreensão. Porque como que pode o Criador, que entendemos que é o único, ele é único, que ele assim diz nas suas expressões, Shemar Israel, né? Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o nosso Deus é um, o nosso Deus é único, né? Nosso Deus é único, Adonai é único. Então como é que pode Adonai ser único e agora expressar um filho, pela qual ele fala por intermédio desse filho? E o que mais traz distúrbio na mente das pessoas é que é a maneira em que ele trouxe esse filho a este mundo. Agora, um Deus que é transcendente, ele não pode se revelar, como diz aqui que ele tem um filho. Ele tem um filho e se revelou por intermédio deste filho. Agora, a loucura de alguns é que entende como é que Deus pode vir ter um filho por intermédio de uma mulher, uma virgem. E esta virgem que estava prestes a casar com um homem chamado José. Nós sabemos que estamos nesse período aí, que é o Natal, as comemorações, embora é fictícia essa data. A data 25 de dezembro não é uma data fictícia em relação ao nascimento de Jesus. Mas eu quero trazer uma verdade sobre isso aqui, porque hoje ninguém aceita muitas vezes a ideia do filho com a mensagem, a fala de Deus transferida à humanidade. Deus falou por intermédio de um filho? Isso pega, é muito sério isso. Deus trazer a ideia de um filho de uma forma que não foi fecundação, né, natural, que é chamada a ideia de hiloplasmático, é a matéria sendo fecundada por matéria, mas a ideia ali foi bioplasmática, a ideia da vida ser fecundada na matéria. Ele era a vida e fecundou na matéria. Como que entender agora que esse Filho de Deus, que tem a mesma essência do Pai, não é fácil para alguns compreender isto, e que agora ser introduzido no ventre de uma mulher virgem que estava prestes a casar? Que Deus é este que quebra a regra que ele mesmo colocou? Que Deus é este que põe contraditório tudo aquilo que ele formou? Para entrar nesse sistema, ele invade
uma tradição e quebra a tradição, colocando um filho numa mulher que está prestes a casar e toma esta mulher o nome de adúltera. E o homem que está prestes a casar com ela se revolta contra ela, me traiu. Mas Deus fala por intermédio de um sonho aquele homem que também não é compreensível a alguns que Deus tenha falado a José. Agora, como é que pode um Deus transcendente, que entende-se que ele é grandioso, ele é criador de todas as coisas, e não pode fazer aquilo que ele quer? Porque para alguns isso é um absurdo, ele transferir a ideia de que ele tenha um filho, já é um absurdo para alguns. E ainda trazer este filho ao mundo da forma que trouxe, sendo fecundado no ventre de uma virgem, uma jovem nova, né? Uma jovem nova. Embora que alguns chegam a acabar esse tipo de mensagem. Essa fala de Deus por intermédio do Filho é uma das falas que não foram aceitas nestes últimos tempos. Deus ter falado por intermédio do seu Filho, né? É como se alguém dissesse para ele: foi a pior besteira que ele fez de ter falado desta maneira, porque não foi compreendido por alguns. E hoje é tão desprezada essa mensagem do Filho. O Filho não é aceito em muitos lugares. Querem detonar a imagem, a mensagem do Filho. Esta fala de Deus, pela qual ele falou por intermédio do seu Filho, o Filho tem apanhado muitos aí, em muitas teorias, em muitas filosofias por aí, o Filho tem apanhado demais. Mas, paz, meus senhores, porque esta maneira que o autor está falando aqui, né? Talvez alguns dizem: isso aqui é fictício essa mensagem. Agora eu pergunto: como é que uma mensagem de 2000 anos pode ficar perdurando tanto tempo e ainda se estendendo como a ideia de uma verdade? Não tem coisa aí errada? Como é que uma mentira pode perdurar? Será que a mentira não está naquele que quer detonar a mensagem do Filho? Em dizer que ele não veio, não é filho de Deus? Em dizer que ele não é o Filho unigênito de Deus, Deus não tem filho? Será que poderíamos abrir a nossa mente espiritual para entender que Deus tem um filho e este filho ele veio como esta mensagem nos últimos dias? Se Deus não tem condição de trazer o filho como ele trouxe, aí é impossível entender um Deus tão poderoso assim. Será que podemos dizer que Deus é tão poderoso assim que ele não tem capacidade de transferir aquilo que é dele na matéria sem ter participação masculina do homem? Né? Primeiro, eu só quero trazer aqui essa introdução porque eu quero depois trazer um vídeo aqui sobre Isaías 7,14 e Isaías 9. Para nós entendermos a ideia do Emanuel e a ideia do Filho de Deus. Se Deus tem falado de várias maneiras ou de várias formas, por que esta forma de Deus aqui ter falado não pode ser aceita? Por intermédio do seu huios, vamos dizer assim, que é a expressão grega huios, ou por intermédio do Ben, o Ben Teos, ou Bar Teos, ou Ben Elohim, né, que é a ideia hebraica, Filho de Deus. Por que este Filho de Deus não é aceito? É uma questão que é de se pensar. Se Deus falou por intermédio de Urim e Tumim, por que não
a ideia de Deus falar por alguém, por um ser, que diz aqui que ele é o esplendor da glória, expressão exata do seu ser. Esta é a questão que mais pega, que se disser que Jesus, né, o Filho de Deus, tem a mesma essência que o Pai, como está dizendo aqui, isso é ofensivo. Como que pode um Deus único ter agora alguém semelhante a ele, também poderoso? Mas o texto diz aqui: e ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de havendo realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. É profundo isso aqui. Mas para ligar isto aqui ao que está escrito no Antigo Testamento, não é tão simples assim para a mente de alguns. Porque a ideia do Antigo Testamento, o Deus único que ali tinha falado, é a ideia daquele que, compreendido por Kadosh Baruch Hashem, né? Kadosh Baruch Hashem, Adonai, o único. É apenas alguém, né, transcendente. Mas quando você vê alguns livros, até no Sefer Yetzirah, o livro Sefer Yetzirah diz o seguinte, que Deus é transcendente. E a ideia da transcendência de Deus, ele compara a ideia de, por exemplo, uma casa. É uma casa. Mas o que tem nesta casa, para indicar que ela é uma, nela tem tijolo, areia, pedra, né, cimento, e aí sim, é uma casa. Se for indicar a ideia de que ele é único, por que não ele dizer que ele tem um filho? Em relação à pessoa dele, transcende algo dele que poderia ser chamado de filho. Se o próprio livro está dizendo isso, Sefer Yetzirah, é uma coisa que muitas vezes não entendemos a visão de alguns. Deus não tem filho? Ou ele não pode, jamais poderá ter um filho igual a ele? Sendo ele Deus, não pode gerar? Sendo ele Deus, ele não pode fazer qualquer coisa, só dentro daquilo que é limitado e compreensível como normas ao ser humano. Se ele deu a norma a nós, temos que compreender que aquela norma que dá a nós, o Deus pela qual transferiu isso a nós, ele tem que seguir aquilo. É o que se entende isso aí. Ele disse que ele é único, então se ele é único, ele não pode se revelar